Então, acho que a gravação já começou. Bom dia, João, tudo bem? Oi, bom dia, professor. Tudo bem? Então já está gravando já. Vocês estão vendo minha tela aí, né, pessoal? Sim, sim. Sim. Então, a aula passada a gente viu variáveis aleatórias, a gente iniciou o estudo do capítulo 3 do livro, né, que a gente estudou variáveis aleatórias contínuas. Aí, para variáveis aleatórias discretas, né, cada pontinho tinha uma probabilidade, né? Por exemplo, a probabilidade de você jogar um dado e obter o valor, o valor 3, né? Vai ser um sexto, o valor par é meio, né? Então, cada ponto específico tem uma probabilidade de acontecer, né? Mas quando a gente estava trabalhando com variáveis aleatórias contínuas, né, a gente viu que a gente precisou definir, né, o que é uma densidade de probabilidade, né? Aí um caso simples que a gente viu, por exemplo, né, é o caso em que você vai escolher um valor específico entre 0 e 1, entre 0, por exemplo, e 0,1, tá? Né? Que nesse caso você vai ter uma variável aleatória uniforme entre 0 e 0,1, em que cada pontinho vai possuir uma PDF de 10. Né? Aí a nossa função densidade de probabilidade vai ser f de x, né, de x. Né? Aí, esse caso aqui é o caso específico da variável aleatória uniforme, né? E para essa variável aleatória ser normalizada, né, ela tem que satisfazer a propriedade da normalização, né? E da mesma forma que no caso discreto, essa propriedade da normalização, né, era o somatório de todas as possíveis probabilidades, né? Então era x, né? Para todos os possíveis valores que essa variável aleatória pode assumir, né? O somatório dessa PMF, né? Ou seja, o somatório da função massa de probabilidade tem que ser igual a 1. Né? Isso por caso discreto. Né? Aí, por caso contínuo, né, a gente vai ter o quê? Que a área embaixo dessa curva, né? A área embaixo dessa, isso, que a área embaixo dessa curva, né, vai ter que ser igual a 1. Né? Então, vai ser o quê? F de x, né, dx igual a 1. Tá? Aí a gente usou essa propriedade, né, que a área embaixo da curva, né, tem que ser igual a 1, ou seja, que a integral de menos a infinito tem que ser igual a 1, para obter que essa PDF tem que assumir o valor 10 entre 0 e 1. Né? Ela tem que assumir o valor 10 por quê? Porque nesse caso, né, a área embaixo dessa curva vai ser o quê? Vai ser 10 vezes 0,1, que vai ser exatamente igual a 1. Tá? Então, para essa variável aleatória uniforme, né, essa PDF, né, assumiu não a probabilidade de 10, né, porque a probabilidade de 10 não existe, né, mas assumiu a densidade de probabilidade de 10. Né. Aí esse exemplo é até interessante para vocês verem que a integral, né, da PDF de menos infinito a infinito é 1, né, mas em um ponto específico a integral, a PDF pode assumir um valor maior do que 1. Né. Aí a gente viu também as definições do valor esperado, né, e da variância. Enquanto que no caso discreto, né, o valor esperado era um somatório de x vezes a PMF. Né? Aí esse aqui era o nosso valor esperado. Né? Só que no caso contínuo, né, aí nós iremos substituir o somatório pela integral. Então, o valor esperado de x para uma variável aleatória contínua vai ser o quê? Vai ser a integral de menos infinito a infinito de x vezes a PDF. Então, vai ficar x vezes f de x dx. Aí a variância, enquanto a da variância era definido como x menos o valor esperado de x ao quadrado, né, vezes o p de x. Né? A variância, que vai ser a variância no caso discreto, a variância no caso contínuo vai ser definida de maneira bem similar, só trocando o somatório pela integral. Então, vai ficar x menos valor esperado, a variância em torno da média. Né? Vai ser x menos valor esperado de x ao quadrado vezes f de x dx.
tá? F de x dx. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não. Né? Aí outra propriedade importante que a gente viu, né, que vai ser útil na aula de hoje, quando a gente estiver trabalhando com variáveis aleatórias gaussianas, né, é que a gente viu assim, se x é uma variável aleatória que possui média, né, que possui média μ, por exemplo, né, e possui variância, e a variância de x é o sigma x mesmo, né, então se a variância é x menos valor esperado de x ao quadrado for igual à variância, né? Aí a gente pode ser encontrado com a seguinte pergunta, né? Se eu crio uma nova variável aleatória y a partir da variável aleatória x dessa forma, né? Y é igual a x mais b. Né? Um caso em que isso pode aparecer seria o caso em que você tem a variável aleatória x, que ela vai ser a temperatura em Celsius em determinada cidade, em determinado experimento, por exemplo. Aí você quer saber, se eu for medir essa variável aleatória, essa temperatura, como temperatura em Fahrenheit, não? Então aí eu converteria a temperatura em Celsius por alguma coisa do tipo 1,8x, né? Que é a temperatura em Celsius mais 32. Qual vai ser a variância da temperatura em Fahrenheit, né? E qual vai ser a média da temperatura em Fahrenheit, né? Aí a gente viu que é possível provar que o valor esperado da temperatura, o valor esperado de y vai ser A vezes o valor esperado de x mais b. Além disso, a variância de y, tá? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a ao quadrado vezes a variância de x. É interessante observar que que o b, né, que seria simplesmente um deslocamento na variável aleatória y, não tem efeito na variância. Né? Por quê? O que vai determinar a variância, né, é quanto que a distribuição está variando em torno da média, né? Como se fosse assim. Né? Por exemplo, nesse caso, você teria uma distribuição com uma variância maior, porque ela está tendo uma grande variação em torno da média dela. Isso aqui seria uma média, né? Então, nesse segundo caso aqui, você está tendo uma grande variação em torno da média. Então, por isso, você vai ter uma variância maior. Né? Mas o efeito do B vai ser simplesmente deslocar a média. Então, o efeito do B vai ser o seguinte. Se nesse caso, você teria essa distribuição aqui em cima, né? Se você altera o B, né, a distribuição simplesmente vai ser deslocada toda para a direita. Tá? Mas o quanto ela está aberta e o quanto ela está fechada, o B não vai conseguir alterar o quanto uma distribuição está aberta ou está fechada, ou seja, quanto que essa distribuição varia em torno da média. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender isso tudo aqui? Sim. Sim, sim. Aí outra pergunta que a gente teve também, que vai ser importante na aula de hoje, é que se eu tenho exatamente uma distribuição, uma variável aleatória x, né? Se eu tenho uma variável aleatória x, né? Se eu tenho uma variável aleatória x, né, com média μ e variância sigma ao quadrado, tá? A variância é sigma ao quadrado, tá? O sigma é o desvio padrão. Né? Então, se eu tenho uma variável aleatória x com média μ e variância sigma ao quadrado, aí eu posso perguntar assim, né? Utilizando uma transformação linear de uma variável aleatória x, da mesma forma que a gente viu anteriormente, né? Como eu posso usar uma variável aleatória x, né, uma transformação linear de uma variável aleatória x dessa forma aqui, y é igual a x mais b, né, para criar uma nova variável aleatória y, tá? De forma que a variável aleatória y tenha média 0, tá? E variância 1, tá? Então, isso aqui seria assim, eu quero normalizar a variável aleatória y para que ela tenha média 0
e variância 1. Tá? Aí a gente viu que a gente é possível fazer isso em 2 etapas, né? Aí primeiro eu vou criar uma variável aleatória z que possui média 0. Aí como eu vou criar essa variável aleatória z que possui média 0? Eu vou escolher, eu vou fazer isso aqui, ó, x menos valor esperado de x, tá? Ou seja, eu vou escolher meu azinho igual a 1, tá? E meu bzinho igual a valor esperado de x, tá? Aí, simplesmente aplicando o que a gente aprendeu no slide anterior, o valor esperado de z vai ser o quê? O valor esperado de z vai ser valor esperado A, né, que o A, nesse caso, é 1. Então, vai ser valor esperado de x menos valor esperado de x, que vai ser igual a 0. Aí, a variância de z vai ser o quê? A variância de z vai ser 1 ao quadrado vezes a variância de x, porque meu azinho aqui é 1. Então, a variância de z vai ser igual ao quê? Igual a variância de x, tá? E o valor esperado de z vai ser 0, tá? Então, eu já consegui criar uma variável aleatória z a partir da variável aleatória x, que possui média 0, né? Mas ela ainda possui o quê? Ela ainda possui uma variância que é diferente de 1. Então, agora eu vou fazer uma nova transformação na variável aleatória z para garantir que essa variável aleatória z possua variância 1. Então, que transformação aleatória eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer que meu y vai ser a variável aleatória z dividido pelo desvio padrão, por sigma x, tá? Então, nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo meu a igual a 1 sobre sigma x, tá? E meu b vai ser igual a 0, tá? Então, o que isso vai implicar? Isso implica que meu valor esperado de y, aplicando a regra, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre sigma x vezes o valor esperado de z, tá? Só que o valor esperado de z é 0, então o valor esperado de y vai ser 0, tá? Aí qual vai ser a variância de y? A variância de y vai ser 1 ao quadrado. Vai ser a ao quadrado, né? Só que a ao quadrado é o quê? É sigma x ao quadrado, tá? Vezes a variância de z, tá? E a variância de z a gente já sabe que é o quê? Que é a variância de x, tá? Né? Então, aí agora eu obtive que a variância de y é igual a 1, né? Então, dessa forma, se eu calcular o meu y como... Se eu calcular o meu... Então, eu consegui, né, fazendo em 2 etapas, criar uma variável aleatória com média 0 e variância 1 a partir de uma variável aleatória x. Aí, como que eu fiz isso? Primeiro, simplesmente dessa forma aqui, ó, através dessa variável aleatória aqui, né? Z dividido por sigma x, que na verdade pode ser escrita como x menos o valor esperado de x dividido por sigma x, tá? Então, essa variável aleatória x que possui a média sigma x e variância, que possui a média valor esperado de x, né? E a variância sigma x ao quadrado, eu consegui criar uma variável aleatória y que possui média 0 e variância 1 como? Simplesmente, primeiro, subtraindo x de sua média e dividindo pelo desvio padrão. Então, eu consegui criar essa variável aleatória y que possui média 0 e variância 1. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí nessa revisão que a gente fez das aulas anteriores? Tudo bem? Então, vamos seguindo. E aqui eu vou fazer também novamente uma revisão da variável aleatória Poisson, porque, na verdade, a variável aleatória Poisson ela tem uma relação com a primeira variável aleatória contínua que a gente vai ver na aula de hoje. Essa variável aleatória contínua se chama variável aleatória exponencial, né? E só que é interessante observar que a gente vai fazer uma revisão da variável aleatória Poisson na aula de hoje, mas a variável aleatória Poisson é uma variável aleatória discreta, né? Essa variável aleatória Poisson, ela é discreta por quê? Porque ela vai simplesmente fazer a contagem, né, em um intervalo de tempo, por exemplo, em um dia,
quantas mensagens você recebeu de e-mail, quantas curtidas você teve na sua página do Facebook, por exemplo, né? Quantos pacotes você recebeu no seu roteador, né? Quantos meteoritos caíram no Brasil, né? Em determinado intervalo de tempo, quantos ônibus chegaram no ponto de ônibus em determinado intervalo de tempo. Tá? Então, é uma variável aleatória discreta. Porque os valores que o x pode assumir vão ser o quê? Vão ser 0, vão ser 1, vai ser 0, 1, 2, 3 ou 4, né? Até infinito. Ou seja, contando quantos eventos de interesse você teve em determinado intervalo de tempo. Tá? Aí, por exemplo, imagine que você tem uma variável aleatória Poisson com taxa de 0,2 mensagens por hora. Tá? Isso significa que esse lambda, né, lambda vezes t, nesse caso o t é 1 hora, esse lambda é a média da sua variável aleatória Poisson. Tá? Ou seja, é na média a quantidade de eventos que você tem por hora. Ou seja, na média você recebe 0,2 mensagens por hora. Né? Aí a gente pode usar essa forma da variável aleatória Poisson que eu coloquei aqui, tá? Que é a probabilidade de você ter x eventos em um tempo tzinho vai ser o quê? Utilizando a definição da variável aleatória Poisson, vai ser lambda t elevado a x, tá? Dividido por x fatorial vezes e menos lambda t. Aí se eu pergunto, qual a probabilidade de receber uma mensagem depois de 1 hora? Qual vai ser, pessoal? Aí, nesse caso específico, meu x vai ser igual a 1 e meu t vai ser igual a 1. Por quê? Porque eu estou trabalhando com 1 hora. Se eu quisesse saber qual a probabilidade de receber uma mensagem depois de meia hora, aí eu teria que usar o t igual ao quê? Igual a 0,5. Tá? Então, aqui eu quero saber qual a probabilidade de eu receber uma mensagem depois de 1 hora. Aí, tá vendo? Meu x vai ser igual a 1 e meu t vai ser igual a 1. Aí vai ficar... E o meu lambda é 0,2. Então, vai ficar 0,2 vezes 1 elevado a 1 dividido por 1 fatorial. Aí, a probabilidade de eu receber uma mensagem depois de 1 hora vai ser de 15%. Tá? Aproximadamente. Aí, também, qual a probabilidade de eu não receber mensagens depois de 24 horas? Aí, nesse caso, meu t vai ser igual a 24, tá? E meu x vai ser a quantidade de mensagens que eu receberia nesse intervalo. Tá? Aí, nesse caso, como eu estou interessado em saber qual a probabilidade de eu não receber mensagem depois de 24 horas, aí meu x é 0. Tá? Então, substituindo, vai ficar o quê? Lambda, que é 0,2 vezes t elevado a 0, que é o meu x, dividido por 0 fatorial. Então, depois de 24 horas, a probabilidade de eu não receber mensagens vai ser o quê? 0,83%. Tá? Então, essa aqui que é a variável aleatória Poisson, tá? Ela vai te dizer qual a probabilidade de acontecer x eventos em um intervalo t. Ou seja, ela é uma variável aleatória discreta. Mas a variável aleatória exponencial, que é uma variável aleatória contínua, ela vai te dizer quanto tempo que você vai levar, né, entre chegadas consecutivas, ou seja, quanto tempo você vai levar para receber uma mensagem. Tá? Ou você também pode pensar quanto tempo você vai levar para chegar a primeira mensagem ou quanto tempo vai ser necessário entre chegadas. Então, ela se relaciona com a variável aleatória Poisson, que é discreta, da seguinte forma, né? A variável aleatória Poisson conta quantos eventos, a probabilidade de um número natural de eventos acontecerem, né, em determinado intervalo de tempo, enquanto que a variável aleatória exponencial ela vai dizer o quê? Quanto tempo que você precisa até chegar um evento de interesse. Então, a variável aleatória exponencial ela é parecida com qual variável aleatória no caso discreto, pessoal? Né? Porque a variável aleatória exponencial ela vai me dizer a probabilidade, né, de você demorar uma determinada quantidade de tempo até determinado evento acontecer. Né? No caso discreto, né,
a variável aleatória geométrica que fazia esse papel, né? Que ela contava o quê? Quantas vezes eu preciso jogar uma moeda até determinado evento de interesse acontecer, né? Até a cara acontecer. Né? Ela vai me dizer assim, quantas vezes o aluno precisa fazer o curso para passar, né? Por outro lado, a variável aleatória exponencial ela não trabalha com um número, com a quantidade de jogadas, né? Ela é uma variável aleatória contínua, então ela vai me dizer quanto tempo eu preciso esperar, né? O tempo uma variável aleatória contínua, para que esse evento de interesse aconteça, né? Aí é interessante que se lambda é a média da variável aleatória Poisson, né? Por exemplo, se eu recebo aqui 0,2 mensagens por hora, né? Isso quer dizer que eu preciso esperar quanto tempo, pessoal, na média, para receber uma mensagem, se eu recebo 0,2 mensagens por hora? Se eu recebo 0,2 mensagens por hora, na média, eu tenho que esperar quanto tempo para receber uma mensagem? Seriam 5? 5, né? Então, esses 5, né? Essas 5 horas, que é o tempo médio que você precisa para receber uma mensagem, né? Vai ser exatamente a média da variável aleatória exponencial, né? Que se você recebe, né? Você vê que a variável aleatória Poisson ela está preocupada com a taxa de chegada de eventos, né? Porque ela quer saber qual a probabilidade de você receber X eventos em determinado intervalo de tempo, né? Então, a variável aleatória Poisson está interessada no lambda, né, como uma taxa de eventos, né? Por outro lado, a variável aleatória exponencial está preocupada o quê? Quanto tempo você precisa, né, para receber a mensagem, né? Aí é interessante que se 0,2 é a taxa de mensagens que você recebe por hora, na média você vai estar recebendo o quê? 1 sobre lambda. Na média, você vai precisar esperar 1 sobre lambda horas, né, para receber sua mensagem. Aí, por isso que se lambda é a média da variável aleatória Poisson, a média da variável aleatória exponencial vai ser o quê? 1 sobre lambda, né? Então, aqui, se você recebe 0,2 mensagens por hora, né, na média, você vai precisar esperar 5 horas para receber uma mensagem, tá? Então, essa aqui é a definição da variável aleatória exponencial, né? Naturalmente, ela é definida para somente x positivo, né? Porque nós estamos interessados em saber quanto tempo a gente precisa esperar para determinado evento acontecer, tá? Aí pode ser o tempo, como os exemplos que eu coloquei para vocês, né? Pode ser o tempo para receber um pacote em uma rede de computadores, pode ser o tempo necessário para um equipamento quebrar, né? E a média, como eu disse para vocês, da variável aleatória exponencial vai ser o quê? Vai ser 1 sobre lambda, tá? Em que esse lambda vai ser exatamente o quê? A média da variável aleatória exponencial. Desculpa, o lambda vai ser a média da variável aleatória Poisson e 1 sobre lambda vai ser a média da variável aleatória exponencial, tá? Aí o exemplo que eu dei para vocês aqui, né? Se eu recebo 2 e-mails por hora, a média da variável aleatória exponencial vai ser o quê? 0,5 horas, que é o tempo que eu preciso para receber uma mensagem. Ou seja, se na média eu recebo 2 mensagens por hora, né? Na média eu preciso esperar o quê? Somente 30 minutos para receber uma mensagem. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Né? Então vamos seguindo. Aí essa aqui vai ser, se eu plotar, tá? Essa função aqui, essa função da equação 33, né? A PDF da função da variável aleatória exponencial para diferentes valores de x e diferentes valores de lambda, eu vou obter essas curvas aqui, pessoal. Tá vendo? Né? Aí a primeira curva em azul, né, é uma curva que possui um lambda grande, né? Se essa curva possui um lambda grande, né? Tá vendo aqui, ó, pessoal? A variância, né, para vocês verem aqui, né, que eu vou pintar em verde aqui, a variância da variável aleatória exponencial é 1 sobre lambda, tá vendo?
Então, à medida que eu aumento meu lambda, eu estou o quê, pessoal? Diminuindo a variância, né? Então, você vê que à medida que eu estou aumentando meu lambda, ou seja, o maior lambda que eu tenho aqui é exatamente essa curva em azul, né? Você vê que eu estou tendo um decaimento maior da curva, né? Isso significa o quê? Que todos os meus valores de x, os valores que meu x podem assumir, eles estão mais concentrados em torno de zero. Ou seja, eu vou ter que esperar menos para receber a minha mensagem. Por outro lado, quando eu tenho meu lambda menor, né, eu vou ter o quê? Que esperar mais para receber minha mensagem, na média. Por quê? Porque meu valor esperado de x, que é o tempo na média que eu preciso esperar para receber a minha mensagem, vai ser o quê? Vai ser 1 sobre lambda. Então, se eu tenho um lambda menor, que seria o lambda de 0,5, na média eu estou tendo o quê? Que esperar mais para receber minha mensagem. Tá? E à medida que eu aumento meu lambda, eu estou também aumentando o quê? Minha variância, diminuindo a minha variância, porque a variância é o quê? É dada por 1 sobre lambda ao quadrado. Tá? Aí, utilizando simplesmente a propriedade da integral aqui nessa equação 35, pessoal, eu posso provar que essa PDF da variável aleatória exponencial ela é uma PDF válida. Por quê? Porque se eu integrar ela de menos infinito a infinito, eu vou obter 1. Né? Então, ó, a PDF da variável aleatória exponencial ela é somente diferente de zero para x maior ou igual a zero, tá? Exatamente isso aqui, tá vendo? Ela é igual a zero para x menor ou igual a zero, e ela vai ser maior do que zero, e ela vai possuir o valor de lambda vezes e menos lambda x, somente para valores de x que são o quê? Que são maiores do que zero. Na verdade, aqui é assim, tá, pessoal? X menor do que zero, e ela vai possuir esse valor aqui, né, lambda vezes e menos lambda x para x maior ou igual a zero. Tá? Né? Então, eu vou fazer a integral dela de menos infinito a infinito, que vai ser a integral de zero a infinito de lambda vezes e menos lambda x. Tá? Aí, a primitiva de lambda vezes e menos lambda x, tá? Lá de cálculo 1, vai ser o quê? Vai ser menos e menos lambda x. Tá? Por quê? Porque se eu derivar menos e menos lambda x, eu vou obter o quê? Eu vou obter menos lambda vezes e menos lambda x, tá? Que é igual ao quê? Que é igual a lambda vezes e menos lambda x, tá? Né? Aí, ou seja, essa aqui é a primitiva, aí atribuindo os limites de zero a infinito, vai ficar o quê? Meu limite superior vai ficar menos, eu fiz aqui. Vai ficar menos, no limite superior vai ficar e menos lambda infinito, né? Que vai tender o quê? Que vai tender para zero, né, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Aí no limite inferior vai ficar o quê? Vai ficar menos, tá? Menos menos lambda zero, né? Que vai dar o quê? Que vai dar 1. Tá? Vai ficar menos com menos dá mais aqui, e e elevado a zero dá 1. Tá? Então, a gente mostrou que a integral de menos infinito a infinito da variável aleatória exponencial vai ser igual a 1, então ela é uma PDF válida. E ela também sempre assume valores o quê? Maiores que zero. Aí é também importante para a gente saber, vai facilitar a nossa vida, qual a probabilidade de você ter que esperar mais do que a unidade de tempo para receber sua mensagem. Tá? Aí como você vai calcular isso? A probabilidade de você ter que esperar mais do que a unidade de tempo para receber sua mensagem vai ser a integral de a até infinito, tá? Da PDF, né? Então vai ser o quê? Que é a probabilidade de você ter que esperar mais de a unidade de tempo para receber sua mensagem. Então vai ser a integral de a até infinito de lambda vezes e menos lambda x. Tá? Aí, como a gente já sabe que a primitiva de lambda vezes e menos lambda x vai ser o quê? Vai ser menos e elevado a menos lambda x, né? Sendo calculada entre a e infinito. Tá? Então, novamente, no limite superior, a gente vai ter menos e menos lambda infinito, tá? Que vai tender o quê? A zero. E no limite superior, a gente vai ter o quê? Menos
menos E menos lambda A, tá? Que vai ser igual ao quê? Que vai ser igual a E menos lambda A, tá? Então, a probabilidade de você ter que esperar mais do que A unidades de tempo, né, para receber sua mensagem vai ser igual ao quê? Vai ser igual a E menos lambda A, tá? Então, você vê que à medida que meu A aumenta, né, eu vou ter um decaimento rápido, né, do tempo que eu preciso para receber uma mensagem, tá? E à medida que eu aumento meu lambda, tá? Que é a minha variância, né? Então, você vê que à medida que minha variância aumenta, né? Quer dizer, à medida que meu lambda aumenta, né? Eu vou ter um decaimento maior aqui, né? Isso acontece por quê? Porque à medida que meu lambda aumenta, eu vou ter o quê? Diminuindo minha variância. Então, à medida que eu estou diminuindo minha variância, né? Essa curva, a PDF aqui, ela vai estar o quê? Ela vai estar mais colada, mais próxima do eixo X, né? Do eixo da origem. Tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma dúvida aqui? Professor, Pode falar. esse gráfico aí, o eixo X e o eixo Y seria o quê? O eixo X vai ser os valores de X, tá? Que esse carinha aqui, esse gráfico aqui é o f de x dx, tá? Então, o eixo X vai ser os possíveis x'inhos que sua variável aleatória pode assumir, tá? Então, vai ser o quê? Esse x igual a 1 vai ser, naquele exemplo que a gente deu, né? Seria assim, seria a situação em que você precisa esperar 1 hora, tá? Para você receber sua mensagem. Só que você vê que ela é contínua, então pode ser o que? A densidade de probabilidade você tem que esperar 1 hora e meia para você receber a mensagem, tá? Aí o eixo Y vai ser o quê? O eixo Y, no caso da função massa de probabilidade, né, o eixo Y era a probabilidade de cada xzinho acontecer, tá? Só que agora a gente está trabalhando com a densidade de probabilidade, é no eixo Y, eu vou ter o quê? Eu vou ter a densidade de probabilidade de cada xzinho acontecer. Entendi. Aí na PDF sempre assim, ó, sempre o eixo X vai ser cada um dos valores que a sua variável aleatória pode assumir, tá? E no eixo Y vai ser a densidade de probabilidade de cada um dos pontos. Beleza, valeu. Beleza. Né? Quem tem que fazer esse exemplo para mim, por favor, pessoal? Vou dar uns 4 minutinhos para vocês fazerem, até 8h40, pessoal. É, 6 AM é 6 horas da manhã, né? 6 PM é 6 horas da tarde.
Vamos lá, pessoal. Então, a questão diz que o tempo que... Então, você vê que a variável aleatória exponencial aqui, ela mede o tempo, né, que você precisa esperar até determinado evento acontecer, né? Ou seja, o tempo que você precisa esperar para um meteorito cair no deserto do Saara, né? Aí ele também diz que essa variável aleatória exponencial possui médias de 10 dias, né? Então, isso significa que eu tenho, né, a variável aleatória exponencial, ela vai possuir uma média que é igual a 1 sobre lambda, tá? Só que a questão diz que essa média é 10 dias, né? Aí isso significa que meu lambda aqui vai ser igual ao quê? 0,1 dia, né? Meu lambda aqui é 0,1. Tudo bem, pessoal? Uhum. Aí eu quero saber qual a probabilidade, né? Então você vê que que a minha variável tempo aqui ela é medida em dias, né, pessoal? Né? Então aqui eu estou interessado, né, em saber qual a probabilidade. Então eu consigo dividir meu dia em 4 partes, né, pessoal? Eu tenho aqui a primeira parte é até 6 horas da manhã, né? Aí eu tenho aqui meio-dia, aí eu tenho aqui 6 horas da tarde, né? Aí depois de 6 horas da tarde, com mais 6, eu tenho o quê? Meia-noite, né, pessoal? Tudo bem? Então, 6 horas da manhã seria o quê? Seria um quarto do dia, né? E 6 horas da tarde seria o quê? Seria 3/4 do dia. Vocês concordam comigo? Sim. Né? Então, aqui eu estou interessado em qual a probabilidade de um meteorito cair no intervalo entre 6 horas da manhã, né, e 6 horas da tarde, né? Ou seja, eu estou interessado em saber qual a probabilidade, né, de um meteorito cair né, entre 1/4 do dia, tá? E a probabilidade do meteorito cair entre 1/4 do dia e 3/4 do dia. Tudo bem? Né? Só que essa probabilidade aqui vai ser... Eu posso escrever essa probabilidade como, pessoal? Da seguinte forma: a probabilidade de x ser maior ou igual a 1/4, né, menos a probabilidade... Só vou tirar esse negocinho aqui. Menos a probabilidade do x, né, ser menor ou igual a 1/4. Né? Que seria dessa forma aqui, né? Eu estou calculando dessa seguinte forma, né? Eu quero saber a probabilidade do x estar entre 1/4 e 3/4, né? Então, aqui eu tenho 1/4, né? E 3/4, né? Então, eu estou primeiro calculando o quê? Qual a probabilidade do x ser maior ou igual a 1/4? Opa, escrevi errado aqui. Né, pessoal? Aqui que eu fiz aqui, eu calculei primeiro a probabilidade do x ser maior do que 1/4, tudo bem? Aí depois eu estou subtraindo a probabilidade, eu estou subtraindo da probabilidade do x ser maior ou igual a 1/4, o quê? A probabilidade do x ser maior do que 3/4. Aí eu vou subtrair, né, dessa probabilidade toda aí que o x ser maior ou igual a 1/4, o quê? Exatamente essa probabilidade do x ser maior do que 3/4. Né? Aí eu vou cancelar essas duas partes aqui, pessoal. Tá vendo? Aí eu vou ficar só com essa parte de interesse. Tá? Vou ficar só com essa parte de interesse aqui, tudo bem? Vocês entenderam meu raciocínio aqui? Sim, sim. Aí por que eu fiz dessa forma, né? Tipo assim, de calcular problema? Porque na verdade eu poderia ter calculado isso da seguinte forma, pessoal, e daria certo, tá? Eu poderia ter feito simplesmente a integral, tá? Entre 1/4 e 3/4 da f de x dx, tá? E vocês obteriam o resultado correto, tá? Só que quem sabe por que eu quis escrever dessa forma aqui, pessoal? Eu escrevi dessa forma para poder usar esse resultado aqui de cima, pessoal. Que eu vou pintar em abóbora aqui, tá vendo?
que vai me dizer qual a probabilidade da variável aleatória x ser maior ou igual a para qualquer a, que é exatamente o quê? Que é exatamente igual a E menos lambda a. Tá? Então, nesse caso, vai ficar igual o quê? Vai ficar E menos 0,1 vezes 1/4, tá? Menos E menos 0,1 vezes 3/4. Tudo bem? Que calculando isso aí, vai dar o quê? Vai dar 0,0476. Ou seja, 4,76%. Então, a probabilidade desse meteorito cair entre 6 horas da manhã e 6 horas da tarde vai ser o quê? 4,76%. Alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Vamos continuar, então. Né? Então, pessoal, aqui... Né? Esse é uma teoria, então essa aqui é uma nova propriedade da variável aleatória exponencial, né, que ela se chama o nome dessa propriedade é a falta de memória, que na verdade ela vai me dizer o seguinte, né, se eu já esperei por t, tá vendo? Tá vendo que tem x maior ou igual a t? Ou seja, eu tô certo que eu esperei mais do que t unidades de tempo. Aí eu quero saber, dado que eu esperei mais do que t em unidades de tempo, qual a probabilidade de eu esperar t mais h? Tá? Vocês entenderam isso? Ó? Qual a probabilidade de eu esperar t mais h unidades de tempo para o meu ônibus chegar, dado que eu já esperei tzinho unidades de tempo? Vocês conseguem interpretar essa equação 37? Vocês conseguem entender isso que eu estou falando, pessoal? Sim, faz sentido. Aí agora, se eu falo para você, Diego, que essa variável aleatória ela não tem memória. Se ela não tem memória, quanto que deveria ser isso aí? Igual o quê? Essa igualdade aí. Como assim, se ela não tem memória? Que é o fato de você, digamos assim, se você esperou um ônibus por 2 horas, né, chegar nos 2 minutos, é exatamente a probabilidade se você tiver chegado no ponto de ônibus naquele exato momento, entendeu? Então, eu quero dizer quando eu falo que não tem memória, é que o fato de você ter esperado muito ou pouco pelo ônibus não vai fazer, tipo assim, com que ele se torne mais provável ou menos provável, entendeu? Só não importa, então, né, o tempo anterior que você já passou lá. Isso. Aí, quanto seria essa probabilidade aí com essa propriedade da falta de memória? Alguém consegue me dizer? Seria, mas eu vou provar isso para vocês, mas seria isso aqui, ó. Se eu já esperei por tzinho, qual a probabilidade de eu ter que esperar por tzinho mais h? Né? A probabilidade de eu ter que esperar por tzinho mais h é exatamente a probabilidade, né, da quantidade de tempo adicional, que é exatamente que vai ser igual a probabilidade de eu esperar o quê? H. Ou seja, o fato de eu ter esperado por tzinho, né, todo esse tempo tzinho, não faz com que a probabilidade
de esse evento acontecer nos próximos Hs, né, unidades de tempo, seja mais ou menos provável, né? Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Faz sentido. Aí olha como eu provo isso, né? Então, ó, utilizando a probabilidade condicional vai ficar o quê? Aí ficaria assim, né? No numerador, no numerador, né? Ficaria a probabilidade do x maior ou igual a t mais h, né? Interseção com a probabilidade do quê? Do x maior ou igual a tzinho, tá? Tudo bem? Aí a interseção entre esses dois eventos vai ser o quê? A probabilidade de você esperar por t mais h, tá? Dividido pelo quê? Dividido pela probabilidade do... Esse aqui é o A, é como se fosse o Azinho, e esse aqui é o Bzinho, né? Aí a probabilidade de você, voltando ao numerador, né? Ou seja, você quer saber, esse primeiro evento aqui, né? É a probabilidade de você esperar T mais H, tá? Então você tem T mais H aqui. Então você está interessado na probabilidade do X assumir esses valores, né? E aqui embaixo você está o quê? Nesse outro evento. Você está interessado no evento em que o X é maior ou igual a T. Tá? Então, ele está aqui. Ó. Tá? Aí, a interseção entre esses dois eventos vai ser o quê? Vai ser igual a probabilidade do Tzinho, a probabilidade do Xzinho ser maior ou igual a T mais H. Tá? Que é exatamente a interseção entre esses dois caras. Tá? Então, a interseção entre esses dois caras vai ser o quê? No numerador, vou ter a interseção entre A e B. Essa interseção vai ser a probabilidade do x ser maior ou igual a T, o Tzinho mais H. No denominador, vou ter o quê? A probabilidade do x ser maior ou igual a Tzinho. Tá? Que exatamente no numerador eu tenho a probabilidade B. Né? Aí aqui eu vou usar aquela propriedade que a gente já sabe, né? Que é a probabilidade do x ser maior ou igual a A, que vai ser igual ao quê? E menos lambda A. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? E menos lambda T mais H no numerador, e no denominador eu vou ter o quê? E menos lambda Tzinho. Aí, como resultado, né? Porque o E menos lambda T aparece no numerador e no denominador, então eu vou ter o quê? A probabilidade de x, né? Ser maior ou igual a T mais H, dado que o x foi maior ou igual a T, vai ser exatamente o E menos lambda H, que corresponde exatamente à probabilidade do x ser maior ou igual a Hzinho. Tudo bem, pessoal? Sim, sim. Sim. Então existe aqui a relação nesse slide que eu estou colocando entre a variável aleatória exponencial com a variável aleatória Poisson, tá? Na variável aleatória Poisson com o parâmetro lambda-t, né? Você está interessado em saber, no intervalo de tempo de 0 até t, quantos eventos irão acontecer. Tá? Então, você está vendo a variável aleatória Poisson aqui, né? Tá vendo? Eu vou ter até o intervalo de tempo tzinho, tá vendo? No intervalo de tempo entre 0 e tzinho, eu vou ter o quê? X vai ser o número de ocorrências do evento nesse intervalo. Por outro lado, a variável aleatória exponencial, o que ela vai me informar? Tá vendo? Ela vai me informar esse tempo tesão até a ocorrência do evento. Tá? Então aqui, ó, então o tempo para eu obter o primeiro evento vai ser uma variável aleatória exponencial. Tá? O tempo do primeiro evento até o segundo evento vai ser uma variável aleatória exponencial. E o tempo do segundo até o terceiro evento também vai ser uma variável aleatória exponencial. Tá? Então, a Poisson vai medir a quantidade de eventos em um intervalo de tempo, e a variável aleatória exponencial vai ser o quê? Vai ser o tempo entre dois eventos consecutivos, né? Ou o tempo necessário para que ocorra o primeiro evento. Tá? Então, façam esse último exemplo para acabar a aula de hoje, pessoal. Você recebe seus e-mails de acordo com uma variável aleatória Poisson com taxa de 0,2 mensagens por hora. Tá? Qual a probabilidade do tempo, né, necessário para receber uma mensagem de e-mail ser maior do que 24 horas? Então, você recebe as mensagens com uma taxa de 0,2 mensagens por hora. Eu quero saber a probabilidade de você receber uma única mensagem
ficou meio esquisito, né? Mas eu quero saber qual a probabilidade de você ter que esperar, né? Qual a probabilidade de você ter que esperar, mais do que 24 horas para receber uma mensagem. Calculem para mim, por favor. No exemplo inicial da aula, né, eu calculei qual a probabilidade de você não receber, de você receber uma mensagem em 1 hora. Depois eu calculei qual a probabilidade de você não receber mensagens depois de 24 horas, né, esperando. E eu calculei a probabilidade de você... Agora a gente está calculando qual a probabilidade, né, de você ter que esperar mais do que 24 horas para receber uma mensagem. Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem aí. Alguém sabe como calcular isso aí, pessoal? A gente pode fazer igual você fez naquele outro exemplo lá? Tipo, a probabilidade de x maior do que 24? É exatamente isso, né? Tá vendo? Eu vou usar aquela fórmula, né, que é a probabilidade do x ser maior ou igual a zinho, né, que a gente facilita a nossa vida, vai ser o quê? É menos lambda a. Né? Nesse caso, nosso lambda é o quê? 0,2. Nesse caso, a gente está interessado na probabilidade de ter que esperar mais do que 24 horas para receber a primeira mensagem, né? Ou poderia ser também a probabilidade de você ter que receber 24 horas entre chegadas sucessivas de mensagens, né? Então, a probabilidade, nesse caso, vai ser o quê? Qual a probabilidade do x ser maior ou igual a 24? Tá? Que vai ser igual ao quê? Que vai ser E menos 0,2 vezes 24. Tá? Eu simplesmente atribuir lambda igual a 0,2 e o Azinho é 24. Aí vai dar 0,082, que é 0,82%. Então, a probabilidade de você ter que esperar mais do que 24 horas para receber uma única mensagem vai ser igual ao quê? 0,82%. E é interessante ver que esse problema aqui é diferente do problema que a gente viu para a Poisson, né? Na Poisson, eu calculei qual a probabilidade de eu receber 0 mensagens em 24 horas. Né? Então, meu xzinho lá era 0, né? Que é a quantidade de mensagens que eu estava interessado em saber que eu recebi naquele intervalo. Nesse caso aqui, meu xzinho é o quê? É o tempo que eu estou interessado em saber, né, que eu vou ter que esperar para receber uma mensagem. Alguma dúvida, pessoal, na aula de hoje? A aula de hoje acaba aqui. Na aula que vem, a gente vai ver a variável aleatória gaussiana. Não tem dúvida não, tá tranquilo. Beleza, pessoal. Então, na semana que vem, a gente vai continuar no horário normal, tá? Começando às 7h30. Nessa semana, a gente começou 8 horas, que eu tive um problema com a minha internet aqui. Beleza? Ok. Beleza, pessoal. Então, Beleza. até semana que vem. Valeu, tchau. Professor, alguma Valeu, novidade da Guilherme. prova? Oi? Novidade da prova ainda não. Vou tentar corrigir para a semana que vem sem falta, beleza? Beleza. Beleza. Valeu, pessoal. Tchau, Valeu. tchau.